Salve, salve, quebrada! Como é que vocês estão? Eu sou o Luca, educador do Carol, e esse é o Fala Carolina, a maneira que a gente encontrou de estar mais pertinho de vocês durante esse período. Hoje, a gente vai falar de uma coisa que temos contato todos os dias, mas não notamos o quanto é importante, muitas vezes não valorizamos ou sequer enxergamos. Quem não gosta de se sentir bem cuidado, de estar numa casa limpinha, organizadinha, com comida feita e quentinha? Nessa semana, iremos falar sobre o trabalho do cuidado e tentar refletir o quão imprescindível ele é para a gente e o quanto é importante debater e repensar a maneira como lidamos com ele. Então, bora lá? Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina. Oi, gente, eu sou a Andrea, educadora de Sociologia do Carol, e hoje eu vou compartilhar com vocês o que é o trabalho do cuidado e como ao longo do tempo ele foi perdendo seu reconhecimento. Cuidar das crianças, idosos e pessoas com doenças, limpar a casa, fazer as compras e cozinhar. Todos esses afazeres foram intitulados como trabalho doméstico, são majoritariamente realizados por mulheres e ao longo da história foram perdendo seu valor social, fazendo com que parecessem atividades inerentes às mulheres e relacionadas ao campo do afeto. Mas além de afeto, o cuidado é trabalho. Sem ele, economias inteiras ficariam estagnadas e o não reconhecimento da sua importância contribui para uma exploração muito cruel com as mulheres. Não por acaso, com a pandemia do novo coronavírus, muitas atividades relacionadas ao cuidado foram consideradas essenciais e escancararam a nossa interdependência enquanto seres humanos. O trabalho doméstico não remunerado, em geral, sequer é reconhecido como trabalho. Esse é um debate que vem de décadas já, no contexto internacional, como eu falei, mas, em geral, trata-se de atividades tidas como naturais, feitas pelas mulheres há milênios, para as quais não precisa habilidades especiais, as mulheres naturalmente sabem fazer, sabem realizar, são elas que devem realizar mesmo, então trabalho é outra coisa, trabalho é o que a gente faz para produzir algum bem que vai ser vendido, é quando a gente sai de casa e vai receber um salário, enfim. Mas desde quando o trabalho do cuidado existe? Se pensarmos em qualquer sociedade humana ao longo da história, podemos identificar o cuidado. São atividades que regem principalmente a saúde pública e individual das pessoas. Logo que nascemos, precisamos de cuidado. Se não temos alguém que coloque a gente para dormir, que troque as nossas fraldas e que nos alimente, estaremos fadadas à morte. Por isso, cuidar é algo que está ligado à nossa sobrevivência. Agora o Luca vai explicar pra gente como a desvalorização do trabalho do cuidado tem afetado as mulheres. Vai lá, Luca! Ao longo da história, esse trabalho foi delegado às mulheres, responsáveis por cuidar de todos os homens, filhos, pais, maridos e avós, e também das mulheres mais novas do lar. Essa é a realidade de muitas mulheres no Brasil, especialmente mulheres negras e pobres. A história desse tipo de trabalho no Brasil tem ligações com a própria economia que aqui se instaurou durante o tempo em que o país foi colônia de Portugal. Muitas mulheres negras, escravizadas, ficaram responsáveis pelo cuidado nas casas das elites. Mesmo nos dias atuais, com a urbanização e o fim da escravidão, o maior percentual das trabalhadoras domésticas são negras. Há uma naturalização de que apenas mulheres devem fazer esse trabalho, contribuindo para o desprestígio e a invisibilização desse ofício. Sua importância é negada e as condições de trabalho precarizadas. Até nas pesquisas oficiais, esse tipo de trabalho não categorizou as trabalhadoras como parte da economia. Enquanto o trabalho do homem é compreendido como gerador de valor, o das mulheres tem sua importância econômica ignorada. É o que mostra a pesquisa Trabalho e Gênero no Brasil nos últimos anos, da Maria Cristina Aranha Bruschini. Ela mostra que é apenas a partir de 2002 que perguntas sobre o trabalho de cuidado foram inseridas no PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. De acordo com os resultados dessa pesquisa, em 2005, de todas as mulheres empregadas, 16,9% eram trabalhadoras domésticas. Dessas trabalhadoras, 74,8% não tinham carteira assinada. Do outro lado, de todos os homens empregados, 0,9% eram trabalhadores domésticos. O trabalho do cuidado não é importante só para a economia no Brasil. Olhando o mundo, a gente vai ouvir agora uma fala da Hildete Pereira de Mello, professora da Universidade Federal Fluminense. Depois o Danilo, educador do Carol, vai falar mais sobre esse trabalho e sua importância em qualquer economia no mundo.
da atividade econômica para que as decisões de investimento sejam tomadas na economia, na sociedade, começa a se preocupar com a ideia da valoração e essa preocupação. Já perto dos anos 70, já você tinha, pelo menos em vários países, 20 países que já faziam alguma valoração. Não porque os homens que comandam os governos tivessem interessado, mas porque havia mulheres interessadas em conhecer esses números. E aí, galera, beleza? Eu sou o Danilo. Essa situação se repete em todo o mundo. Milhares de mulheres, jovens e adultas passam por essas problemáticas que envolvem os trabalhos de cuidado. Casos em que imigrantes que estão no país numa situação ilegal são empurradas para esse trabalho relacionado ao cuidado, por muitas vezes não exigir nenhum tipo de regulamentação, e acabam se tornando reféns de uma situação em que não se tem para onde correr, qualquer que seja o tipo de abuso que sofra de seus empregadores. Ainda tem a questão das pessoas que são traficadas para outros países para exercer esses tipos de serviços, só que de uma maneira não remunerada e em regimes de trabalho análogos ao trabalho escravo. Segundo a ONG Oxfam, se a gente fosse quantificar em valores monetários o trabalho não remunerado de cuidados feito pelas mulheres a partir dos 15 anos em todo o mundo, chegaríamos a uma soma de 11 milhões de dólares por ano. Isso é muito dinheiro, é cerca de 3 vezes o valor estimado que o setor de tecnologia produzirá em 2020. E esse valor é provavelmente maior do que a gente falou. Para ter uma noção, fica a cargo das mulheres cerca de 73% dos trabalhos destinados ao cuidado não remunerado, que é o triplo que um homem em média realiza. Mães de crianças com menos de 6 anos são as mais afetadas no mercado de trabalho. Só 47,6% delas são empregadas e quando tem uma criança nessa faixa etária na residência, a mulher deixa de trabalhar 1 hora remunerada por semana, o que demonstra uma pior qualidade de serviço para a mulher. E isso a gente ainda consegue relacionar com outro dado, percebendo que essas informações podem explicar o fato de que o trabalho de cuidado não remunerado é fator preponderante no momento de decisão das mulheres continuar no mercado de trabalho formal ou se dedicar somente aos ofícios do cuidado, sendo evidente os motivos para essa escolha, depois de tudo que a gente já falou. Então, a gente tem no país hoje um cenário tristemente vergonhoso do ponto de vista internacional da baixa participação das mulheres na política e a gente é difícil desvincular a precária inserção das mulheres no mercado de trabalho e a baixa inserção das mulheres na política. É difícil desvincular isso da responsabilização feminina por esse trabalho de cuidado. E o que aconteceu durante a pandemia? Essas trabalhadoras foram as primeiras a sentir os efeitos. Os trabalhos remunerados de cuidado foram os primeiros a serem paralisados e muitas foram demitidas. Aquelas que continuaram trabalhando ficaram expostas ao vírus, tendo que trabalhar com cuidado em casas de pessoas contaminadas ou nos hospitais, na linha de frente de combate. É muito emblemático que uma das primeiras mortes Covid-19 no Brasil, a primeira no Rio de Janeiro, tenha sido de uma diarista em uma casa onde a patroa acabara de voltar de uma viagem à Itália. Para as trabalhadoras domésticas remuneradas, o tempo de pandemia intensificou abusos e explorações. Segundo Luísa Batista, presidente da FENATRAD, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, houve desde caso de desrespeito com as leis trabalhistas, demissões e negação ao direito de não ir trabalhar por causa da pandemia, até situações de cárcere privado, na qual trabalhadoras foram obrigadas a ficar na casa de suas patroas por quase 3 meses. Com as famílias em casa, aumentou-se o trabalho, sem ser acompanhado de aumentos significativos de salário. Por causa do isolamento social, também houve um aumento desse trabalho não remunerado nos lares brasileiros. De acordo com a pesquisa Sem Parar, da Sempre Viva Organização Feminista, 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém em casa. 72% delas afirmaram que aumentou a intensidade do cuidado. Com os familiares em casa, aumentou-se as refeições e o trabalho de limpeza. A divisão das tarefas de cuidado, de acordo com a pesquisa, manteve-se desigual, já que 64% das entrevistadas afirmaram que não houve redistribuição dessas tarefas.
Os efeitos da pandemia caíram principalmente sobre os ombros e mãos das mulheres. Para ajudar a gente, vamos ouvir agora uma fala da Creuza Maria Oliveira, secretária da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, na reportagem da Rede TVT. A vida das trabalhadoras domésticas com a pandemia está sendo muito difícil. Na verdade, a vida das trabalhadoras nunca foi fácil. Nunca foi fácil, sempre teve muita dificuldade, sempre houve muitas violações do direito da trabalhadora doméstica. Só que com a pandemia aumentou essa situação de vulnerabilidade, de violência. Uma outra categoria de trabalhadoras do cuidado são as enfermeiras e as demais trabalhadoras da área da saúde, que são as profissionais que mais estão expostas ao contágio. O risco de se contaminar e vir a óbito, e quando não, levar o vírus para dentro da unidade familiar, se transformou em uma grande preocupação para essas mulheres. Mas e o trabalho não remunerado dessas trabalhadoras? Essa mulher tem condições de deixar de cuidar da casa e dos filhos por causa de alguma enfermidade? Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, até o dia 7 de maio, quando estávamos com cerca de 126 mil casos e mais de 8 mil mortos, sendo que destes, 98 eram profissionais da saúde e desse total, 67% eram mulheres. Resultados mais recentes do Ministério da Saúde, do mês de junho, mostra que já morreram 169 profissionais da saúde até a data e que ainda o maior número de mortos se concentram na área da enfermagem. Os resultados das testagens mostram que quase 20% dos testados deram resultado positivo para o Covid. Agora imagina, se o corpo de enfermagem, contando com enfermeiros e auxiliares de enfermagem, é por volta de 85% feminino, tá na nossa cara quem enfrenta todo dia o maior risco, né? Historicamente, a economia é pensada a partir da perspectiva masculina em uma sociedade em que a socialização dos homens é feita de maneira que eles se sintam autossuficientes, emocionalmente ausentes e provedores do lar. Com isso, questões importantes são excluídas do debate econômico, como a importância do cuidado e o lembrete de que sem pessoas não há economia. A pandemia do coronavírus tratou de reforçar a nossa interdependência e nos lembrar que em algum momento de nossas vidas, todas e todos precisarão de cuidados. Para se ter uma ideia, estima-se que até 2030 a população de idosos deva aumentar em até 100 milhões. Como uma das saídas para a atual crise e após intensos debates e tentativas de esvaziamento pelo Poder Executivo, a proposta de uma renda básica emergencial representou um alívio para milhões de mulheres e famílias. Embora a medida seja temporária, especialistas reforçam o quão importante seria tornar a renda básica permanente e universal. Com uma renda básica permanente, as trabalhadoras do cuidado estariam menos propensas ao fenômeno da feminização da pobreza, menos propensas a explorações através do trabalho e poderiam se dedicar ao trabalho do cuidado com maior tranquilidade financeira. Por outro lado, é importante reforçar que a renda básica em si não resolveria o problema da exploração das mulheres. Antes de mais nada, é necessário redistribuir o trabalho do cuidado de maneira que ele seja uma responsabilidade social. Neste sentido, vale ressaltar a importância dos investimentos públicos em uma infraestrutura social do cuidado, como a construção e ampliação de vagas em creches, centros de acolhimento especializados para pessoas idosas, abastecimento de água e a garantia de direitos para as trabalhadoras domésticas. E aí, curtiu o episódio de hoje? Deu para entender o que é o trabalho do cuidado e a sua importância para a economia? Então bora tornar o cuidado uma responsabilidade social? Não se esqueça de conferir as referências que acompanham esse episódio e de estudar os conteúdos que postaremos no blog e nos grupos ao longo da semana. Lembre-se que podem sempre contar com Carol. Estamos longe, mas estamos pertinho de você. Sigam nossas páginas no Instagram e Facebook para ficar por dentro das novidades. E até a próxima! Tchau! Esse programa utilizou áudios da Rede TVT de comunicação e da TV Câmara.